Se tem uma coisa que eu me apaixonei nos últimos anos, são os jogos indie. Diferente dos jogos feitos por grandes empresas, os jogos indies não precisam se estabelecer em um formato específico, utilizando fórmulas que vão fazer o jogo vender, assim como muitas empresas grandes fazem. Porque se você for ver em um sentido comercial, uma empresa grande não pode se arriscar, ela tem que fazer o que dá certo. Já um jogo indie, ele vai pegar toda a criatividade de uma pessoa que decidiu criar um jogo e ela não vai ter medo de usar essa criatividade, ela não vai ficar presa em fórmulas. E definitivamente, um dos jogos indie que mais me cativou foi Little Nightmares. Little Nightmares não tem necessariamente uma história específica, na verdade, o legal é justamente o contrário. Você vai descobrindo algumas coisas durante o jogo. Algumas coisas mesmo, porque você não sabe de quase nada. A história do jogo fica escondida nos cenários e nas pequenas coisas que você vai notando enquanto joga. E eu vou te falar, é um jogo muito aterrorizante de se jogar, ele realmente te dá medo. Aquela sensação de que tem algo atrás de você que pode te pegar a qualquer momento. Aqui nesse jogo isso é elevado ao extremo. E aí, maníaco do jeito que sou, quando me interessei por esse jogo, eu já logo pensei, é meu momento de platina. E aí que eu fui pego no pulo do gato. O jogo simplesmente não tem platina. Algo que me chateou no começo. Eu pensei, poxa, um joguinho tão bacana assim não vai ter platina. Mas aí que tá, esse jogo me fez perceber que a minha loucura não é platina. É só por completar essa barra. Enquanto ela tiver 100%, tá tudo bem. Eu não preciso do troféu de platina. E eu te garanto, mesmo esse jogo não tendo platina, ele tem um dos troféus mais difíceis que eu já fiz. Então se junte comigo na platina, entre muitas aspas, de Little Nightmares. A gente vai fazer do mesmo jeito do Village. Jogar a história normalmente. Depois jogar uma segunda vez pegando todos os colecionáveis e troféus que dá pra fazer durante o jogo. A DLC, no caso as 3 DLCs. E depois o troféu mais difícil de todos, Tem um troféu aqui que faz o Mercenários do Resident Evil parecer jogo de criança. O jogo começa com uma estranha visão na escuridão. A câmera vai se aproximando na escuridão, revelando uma mulher com roupas de geisha. Logo depois, a personagem principal, que usa esse macacãozinho amarelo, acorda de um pesadelo. Provavelmente sonhando com essa mulher. A gente está em um lugar completamente escuro, cheio de goteiras, com apenas um isqueiro na mão. O nome da garota de capuz amarelo é Six. Mas futuramente no jogo, a gente descobre que talvez esse nome seja porque ela foi a 6ª criança a entrar nesse navio, apesar de parecer que tem bem mais aí. O primeiro capítulo serve para te mostrar a gameplay, os cenários e como vai ser o jogo de forma geral, além de criar uma tensão. A gameplay do jogo não é nada complexa, mas é muito interessante, porque já que você é minúsculo, carregar coisas que seriam muito fáceis de segurar, tipo uma chave, requer que ela segure com 2 mãos. Normalmente, cada fase tem uma espécie de perseguidor que vai ficar te seguindo. Mas essa primeira não, é quase que um tutorial mesmo. O máximo de inimigos que vai dar pra vir. Um tipinho de larva preta esquisita que aparentemente não dá muito trabalho a primeira vez que você joga. Mas lembra daquele troféu que eu falei que vai ser uma merda? Então, essa larva aqui vai fazer diferença. Aproveitando que a gente tá no primeiro capítulo, eu vou apresentar também os colecionáveis. Apesar da gente ir atrás deles só depois, eles começam a aparecer aqui, então já é bom dar uma palhinha sobre eles. São no totais 3 colecionáveis, 3 tipos de colecionáveis, que a gente vai ter que pegar. O primeiro são estátuas da geisha, essas estatuetinhas aqui que você tem que pegar na mão e quebrar elas. O segundo são os monos, esses bichinhos bonitinhos que parece que estão usando um chapéuzinho de papel. Sempre quando você encontra um, ele foge. Mas se você chegar perto e abraçar ele, você ganha esse colecionável de abraçar eles. E se você abraçar todos, você vai ganhar um troféu. E por último, tem as luzes, os lampiões ou as velas. Basta você acender uma luz que vai contar como colecionável também. Bom, ainda no capítulo 1, é revelado pra gente
o primeiro perseguidor, apesar dele só ficar efetivamente atrás de você no capítulo 2. Esse perseguidor é uma espécie de zelador, mas eu carinhosamente apelidei ele de Iagão. Os olhos dele são cobertos, então ele é cego, mas a audição dele é bem perceptível, o que dá uma gameplay bem tensa. Você não pode andar na madeira, senão o rangido dela faz ele ir atrás de você. Além disso, ele tem longos braços que conseguem te alcançar muito rápido. A primeira parte de passar dele é bem simples, quase nenhum perigo. Mas depois da primeira vez que você passa por ele, a primeira fuga, vem também a primeira cena de fome. Durante o jogo, e uma vez por capítulo, a Six vai ter um momento de fome. A gente não entende direito por que ela tá sentindo isso, mas quando ela sente, ela fica com o corpo completamente fraco e debilitada, e só consegue voltar ao normal depois de comer alguma coisa. No primeiro capítulo, passa por uma espécie de refeitório, onde outra criança joga um pedaço de carne pra se alimentar e ficar bem. Passando mais alguns puzzles, a gente finalmente vai pro capítulo 2. Passando esse primeiro capítulo, eu consigo o troféu A Prisão. Esse é o capítulo mais complicado, na minha opinião. É o que demora mais tempo pra mim fazer, sempre quando eu faço. Aqui, o perseguidor fica mais efetivo. E nesse caso, é aquele zelador que eu tinha falado antes. Você tem que passar por diversos puzzles e salas enquanto esse cara tá perseguindo você. Daquele modo, você não pode fazer muito barulho e tentar distrair ele para outros lados enquanto faz as suas coisas. E meu querido, dá um desespero quando esse cara te escuta. A partir do momento que ele te escutar, é quase impossível você conseguir fugir. E quando finalmente você acha que tá escapando, a fome chega mais uma vez. A Six vai andando pelos encanamentos até encontrar um pedaço de carne dentro de uma gaiola. Ela se alimenta, mas o que ela não esperava é que isso fosse uma armadilha do zelador. A gente é preso pelo zelador, mas consegue fugir. E logo depois a gente vai pra fuga. Mais salas, mais puzzles, em busca de uma fuga daquele lugar. Após uma perseguição com um zelador atrás de você, você consegue se esconder atrás de uma porta e arrancar os 2 braços do zelador. Depois de cortar os braços do Iagão de forma brutal, a gente consegue passar esse capítulo e ganhar o troféu O Covil. Agora talvez venha o meu capítulo favorito desse jogo, que é a cozinha. A gente começa no encanamento, igual tinha acabado o último capítulo, e após subir esse encanamento, a gente segura uma esteira de gancho que tá passando. Enquanto a gente é levado por esse gancho, a gente já consegue ter um vislumbre do nosso perseguidor aqui nessa fase. Depois de cair em um lugar que parece um depósito e andar um pouco, ela vem novamente. A fome. Dessa vez, você caminha enquanto alguns ratos começam a fugir. E você escuta um barulho. Significa que um dos ratos foi preso em uma ratoeira. E aí você percebe que talvez a Six não seja tão boazinha assim, porque ela simplesmente come o rato ainda vivo. Depois dessa parte meio bizarra, a gente anda mais um pouco por esse armazém, até entrar numa espécie de cozinha. Tem alguns armários, algumas comidas no chão e um barulho, como se fosse alguém cozinhando. E é nesse momento que a gente tem um vislumbre do nosso perseguidor, o cozinheiro. Esse aqui é o meu perseguidor favorito. Enquanto você foge dele, você fica vendo ele cozinhando da forma mais brutal possível, enquanto você vai se esgueirando pelo mapa, resolvendo os puzzles. O que acontece é que a porta dessa cozinha pra gente seguir em frente tá fechada, então a gente tem que encontrar essa chave. Indo por cima da cozinha, a gente ganha acesso a um banheiro que leva pra um quarto. É lá que tá a chave, mas você já consegue ver por uma silhueta que tem alguém dormindo. Quando você derruba a chave, essa pessoa acorda e você percebe. São 2 perseguidores nessa fase. 2 cozinheiros que vão ir atrás de você. Bom, o bom é que você vai enfrentando um por vez nas suas perseguições, então os 2 nunca aparecem juntos enquanto você vai resolvendo seus puzzles, a não ser pela parte final. Aqui no final do capítulo, você vê uma pilha de louça sendo lavada pelos 2 irmãos. Você tem que mudar a direção dos ganchos lá de cima para seguir para a próxima parte.
Para isso você tem que passar se esgueirando para a sala de comando, mudar os ganchos de lugar, subir na pilha de louça enquanto eles tentam te pegar e subir no gancho. E meu querido, essa parte, quando você desce do gancho, é tortura psicológica pra mim, cara. Meu Deus do céu, eu fico muito nervoso nessa parte. Porque você tá indo no gancho e você vê aquele ser grutural pulando pra tentar alcançar você, enquanto o outro quebra a porta e vem pra cima de você. E você tem que sair correndo pra segurar no gancho. É agoniante. Mas depois de conseguir isso e dar uma respirada, a gente completa o capítulo e ganha o troféu, a cozinha. Bom, agora a gente vai pro penúltimo capítulo do jogo. A essa altura do campeonato você começa a perceber que tem coisas estranhas acontecendo. Você não sabe que lugar é esse que você tá, mas além de um zelador que parece sequestrar várias crianças, tem também cozinheiros que estão preparando um banquete. E é nesse momento que você tem acesso à área externa do local que você tá. E você consegue ver que você tá numa espécie de navio. E agora tem vários convidados entrando. Vários convidados obesos que mal conseguem andar entrando nesse submarino, navio. Você vai passando pelos canos enquanto vê aquela multidão de gente entrando. Chega numa espécie de salão de convidados, onde a decoração é toda asiática. E quando você vai subindo uma dessas construções, a primeira que aparece, você vê os convidados entrando e aquela mulher do começo do jogo observando tudo. Após entrar nesse salão de convidados, você vai pulando, você vai se esgueirando por cima, se escondendo por baixo, às vezes nem se escondendo, eles estão ocupados demais se alimentando de uma forma compulsiva para prestar atenção em você. E eles estão com uma fome incontrolável. Me lembra até a própria Six. É muito difícil um deles te notar, mas quando eles te notam, eles pulam para cima de você. E já que eles são muito obesos, eles não conseguem correr, eles vão se rastejando, o que deixa tudo mais macabro. Ou apenas tentar esticar a mão pra te pegar, trazendo uma aflição enquanto você tá jogando, que minha nossa senhora. E após subir um elevador e entrar em salas aparentemente vazias, várias portas começam a ser abertas, com todos esses convidados indo atrás de você, parecendo um tsunami de gente. Essa parte dá uma agonia também. Você corre deles. Tem uma cena, inclusive, que um dos convidados cai tentando te alcançar. E quando você começa a seguir, você mais uma vez sente ela chegando. A fome. Dessa vez, você tá num salão de convidados. Tem muita comida. Quando você tá chegando, você vê um mono, um daqueles colecionáveis que eu tinha falado. Ele vê que você tá passando fome e te oferece uma carne. Mas aí, a Six faz uma das cenas mais bizarras dos videogames. Ela simplesmente comeu um bichinho fofinho, mano. Depois dessa atrocidade que ela fez, você não quer mais nem jogar, você quer matar ela, você quer que ela sofra, você quase quer voltar pros cozinheiros. Seguindo mais em frente, a gente consegue ver aquela mulher, a geisha, novamente, de frente de um elevador. A porta se abre e a gente vai atrás dela, assim completando o capítulo e ganhando o troféu O Saguão de Convidados. Agora a gente vai pro último capítulo. É um capítulo bem rápido. Você chega numa espécie de casa chique, decorativa. Ainda nessa temática asiática. Você sobe uma escada. Você escuta ela cantando. Você passa devagar enquanto ela canta. Derruba um vaso para pegar uma chave. E a música simplesmente para. Você utiliza a chave. Enquanto você tá andando, a geisha simplesmente aparece atrás de você. A Six consegue sair correndo e encontra uma espécie de espelho. E quase como se ela soubesse o que fazer, ela começa a mirar esse espelho na mulher. E a mulher parece não gostar. O que é legal, porque desde o começo, sempre quando ela aparece, tem um espelho perto quebrado. Que já dá uma dica de que ela não gostava disso. Depois de uma pequena boss fight com ela tentando enganar você pra você não mirar o espelho pra ela, você finalmente consegue fazer ela cair. E é nesse momento que acontece pela última vez. A fome. Você caminha em direção à geisha, vai até o seu pescoço e você já sabe o que acontece. Quando você termina de se alimentar, alguma coisa aconteceu com você. E agora, matando a geisha, ela tem os poderes da geisha.
E a gente descobre qual era o plano dessa mulher desde o começo. Ela chama pessoas pro seu navio, faz elas engordarem ainda mais e depois se alimenta delas, da mesma forma que a Six vai fazendo para sair desse navio. Após matar todos os convidados, ela simplesmente sai por uma escada, enquanto alguns monos que sobreviveram ficam olhando ela subir. Assim a gente completa o jogo e consegue o troféu Os Aposentos da Madame. Agora que a gente completou a história do jogo, a gente vai voltar desde o começo e fazer os troféus que faltaram, né? É o padrão. Como eu disse no começo do jogo, cada capítulo tem uma ação específica que você pode fazer e assim você ganha um troféu. O capítulo 1 é logo no começo, onde tem essas camas. Se você ficar pulando nessa daqui, você ganha um troféu saltando com força. Indo pro capítulo 2, tem uma parte onde tem um piano que fica pendurado. É um dos puzzles para escapar do Iagão. E se você ficar tocando o piano, andando pra lá e pra cá, você ganha o troféu A Canção da Six. E no capítulo 3 tem o último troféu desses troféus bônus que você pode conseguir. É o troféu Mão na Cozinha, que você tem que pegar diferentes itens na cozinha e colocar todos dentro dessa panela central, sem ser pego pelo cozinheiro. Tem também um troféu meio que bônus nessa parte, que chama Evasiva. Durante o jogo, se você correr e apertar o botão de agache, a Six dá meio que essa deslizada. Você tem que usar isso para escapar de ser pego pelo inimigo 6 vezes. Então, algum dos perseguidores tem que te ver e você tem que escapar no último segundo. Bom, saindo dos troféus secretos, digamos assim, a gente vai pro troféu de colecionável, que eu já tinha explicado lá no começo. As lâmpadas, os monos e as estátuas. Pegando todas as luzes, ou lanternas, ou velas, a gente ganha o troféu Ilumine Sua Vida. Achando todos os monos, a gente consegue o troféu Coisinhas Perdidas. E quebrando todas as estátuas, a gente consegue o troféu Malandragem. Esses colecionáveis não são difíceis de achar. Na primeira vez que eu joguei, eu consegui o troféu das lanternas. Faltou só 2 monos e uma estátua. Bom, fazendo isso, vai faltar só um troféu para completar o 100% do jogo normal. E conseguir a platina que não existe. Porém, esse troféu eu vou deixar por último, porque ele é tenebroso. Vamos fazer o da DLC primeiro. Bom, a DLC conta a história do menino, uma das crianças que estavam perdidas dentro desse navio também. O legal é que a história dele é contada em paralelo junto com a da Six. Então em vários momentos do jogo você consegue ver a Six aparecendo. O nome da primeira DLC é As Profundezas. Você começa controlando esse menino no quarto onde o Iagão prendia as vítimas. Você consegue fugir dali seguindo uma criança que também conseguiu escapar. E aqui a gente vai para os colecionáveis dessa DLC. Tem umas garrafas espalhadas pelo mapa que você consegue pegar um papelzinho dentro. Esses são os colecionáveis. Aproveitando que eu tô falando dos colecionáveis, vamos falar das conquistas de cada DLC. São 3 DLCs contando a história do menino. Cada uma tem 3 troféus. Um de completar o capítulo, um de fazer uma ação específica no capítulo e o outro de pegar 5 garrafas dessa por capítulo. Então no total são 15 garrafas. Bom, a gente segue essa menina até cair nas profundezas do navio, onde tem bastante água. Como se fosse o sistema de esgoto desse navio. A gente cai lá, percebe que aquela garota desapareceu, mas a gente encontra uma lanterna, que é uma mecânica bem legal de se jogar. E durante essa parte, basicamente, você vai passar por várias partes alagadas, em que você começa a andar bem devagar, ouvindo só o som da água. Porém, em algum momento, você percebe que tem alguma coisa lá embaixo. Você começa a ser perseguido por alguma coisa submersa debaixo da água. Essa coisa simplesmente nada muito mais rápido que você e consegue até te derrubar. E se você não conseguir ser rápido o suficiente, simplesmente uma mão surge debaixo da água e te puxa pra baixo. Isso daqui se tornou talvez mais tenebroso do que a parte da cozinha pra mim. Talvez seja a parte de Little Nightmares que eu mais fiquei com medo de jogar. Cada hora que você enfrenta esse perseguidor aquático, ele vai se revelando mais.
Tem cenas macabras onde ele age como uma sereia. Ele tá em cima de um móvel flutuando. Quando você aparece, ele se afunda lá embaixo. Às vezes dá até pra ver ele nadando lá. Em uma dessas perseguições, você pode encontrar uma cestinha e uma bola. E jogando uma bola dentro dessa cestinha, eu consigo o troféu encabeçando a diversão. Seguindo pro último puzzle de perseguição, criatura horrenda, a gente tem que fazer todo um esquema, jogar uma TV ligada na água e fazer aquela coisa morrer eletrocutada. E realmente funciona. E ver uma das mortes mais bizarras do jogo acontecendo na sua frente. Depois dessa morte, nosso caminho finalmente está livre. A gente encontra a última garrafa desse capítulo, liberando o troféu não mais sozinho, e sobe as escadas, buscando um fim, buscando uma escapatória. Mas olha quem aparece, olha quem vem. O Iagão me pegou! Assim a gente consegue ganhar o troféu tão perto, que é de completar a primeira DLC. Indo pro segundo capítulo, no caso a segunda DLC, a gente foi capturado pelo Iagão. A gente consegue ver a Six naquela cena em que a gente fugiu. O Iagão amarra a gente num saco e manda pra cozinha, mas a gente consegue escapar e cai na fornalha. Nessa fornalha tem vários monos por ali. E esse capítulo tem uma mecânica muito legal. Durante o capítulo você pode recrutar monos para te ajudar a resolver puzzles. E são puzzles até que bem complexos para você fazer, porque você depende da ajuda deles. Depois de resolver alguns puzzles com seus companheiros monos, você chega numa área de uma grande fornalha. E aqui você descobre o que tem que fazer. Tem que botar mono para trabalhar, catar carvão e jogar na fornalha para fazer ela ficar com potência suficiente para fazer o elevador subir. Nisso, nosso desafio é encontrar mais monos, resolver mais puzzles para escapar do esconderijo. Mas é claro que ia ter um perseguidor nessa fase, né? Sempre tem. E é a volta do Iagão. Em um momento, enquanto você tá procurando mais monos, ele aparece. E agora é a mesma mecânica do capítulo 2 do jogo original. Ele é cego, mas te escuta muito rápido. E na primeira sala que ele aparece, tem meio que uma estatuazinha de mono. E tem um troféu, que é pra você pegar essa estátua e jogar dentro da fornalha. Fazer isso é meio complicado, porque qualquer barulhinho que você faz, ele vai atrás de você. Mas depois de algumas tentativas, eu realmente consegui jogar a estátua na fornalha, ganhando o troféu Cinzas da Bocarra. No meio de encontrar os monos, eu consegui encontrar todas as garrafas do capítulo. Assim eu consigo o troféu Tem Alguém Aí? Depois de encontrar todos os monos e levar eles pra fornalha, eles finalmente conseguem fazer o elevador funcionar. Você pega o caminho até cair em cima de um elevador, mas aí você percebe que dentro desse elevador tem a geisha. Assim a gente completa a segunda DLC, ganhando o troféu final à vista, e agora a gente vai para a última DLC. Indo pro terceiro e último capítulo da DLC, que chama Os Aposentos, a gente vai meio que para uma área expandida do final do jogo normal. Os aposentos da geisha safada lá. Nisso tem meio que um salão principal, onde a gente vai realizar os puzzles para conseguir sair. A gente precisa achar 3 estátuas parecidas com aquelas do colecionável do jogo, e encaixar elas em alguns formatos no chão em uma sala para fazer alguns pilares subirem. Definitivamente os puzzles desse mapa são bem complexos até. Talvez os mais complexos do jogo. E aqui não tem meio que um perseguidor específico. Na verdade, quando você coloca a segunda estátua, a luz meio que apaga. E vem um bichinho sombrinha que fica indo atrás de você. E o único jeito de você derrotar ele é mirando a lanterna. Mas é sério, esse bicho aqui é difícil de matar, viu? Inclusive nesse salão, quando apaga as luzes, a gente tem a opção em ir em uma biblioteca e encontrar um livro. Pegando esse livro e voltando lá pro começo do capítulo, encaixando ele em uma estante, a gente libera uma sala secreta e bizarra. E nessa sala tem um vaso. Se você quebrar ele, você ganha um troféu. Logo depois é uma cena de perseguição, agora sim com a safada da geisha indo atrás de você. Ela não pode te capturar em si, eu acho que é mais pra assustar, não pareceu que ela conseguia segurar. Mas é um corredor todo escuro e cheio de manequins, então não dá pra saber quem é ela, é sinistro. Nessa sala eu também encontro a última garrafa do jogo, assim conseguindo o troféu Estou Te Perdendo.
Quando a gente tá prestes a fugir, a geisha finalmente encontra a gente e consegue nos capturar, e aí algo estranho acontece. A gente acha que morreu, porém ela transforma o menino em um gnomo. Nesse momento você descobre como os gnomos são criados. Por incrível que pareça, você não perde o controle do menino. Você agora é um gnomo enquanto controla ele. E você segue o seu caminho para tentar fugir, mesmo nessa forma mais fraca. Você começa a ir no saguão de convidados. Aqui nesse momento eu já tava, puta merda. Eu sou comido. Eu fui comido, bicho. E realmente é isso que acontece. O menino vira aquele último gnomo que a Six comeu. O que faz sentido ela descobrir como derrotar a geisha, porque o menino tinha visto que ela não gostava de espelhos. Completando a DLC, eu consigo o troféu. Nos encontramos de novo, assim finalizando a DLC. Bom, agora que a gente completou todas as DLC, vamos pro último troféu do jogo normal, que eu deixei por último. É o que equivale à nossa platina que não existe. Acontece que quem criou esse troféu é um desgraçado. O troféu se chama Dura até a Alma. E aí você pergunta, mas o que tem que fazer pra ganhar esse troféu? Tem que sofrer. Sofrer brutalmente. Rasgar seus sonhos. O troféu basicamente consiste em você zerar o jogo em menos de 1 hora. Sem morrer. Sem morrer é até que tranquilo. Porém, pra você não morrer, a principal base do jogo pra você não morrer é você ir com calma. Senão o Iagão te cata. Como você vai fazer isso, cara? Você tem que correr. O Iagão não gosta de barulho, você corre. O Iagão vem atrás, putaço. Sem falar que você fica sobre uma puta pressão de terminar o jogo em 1 hora. Porque, tipo assim, não tem como você acabar com uma folga muito grande. Você vai acabar no máximo com 55 minutos, estourando assim, de máximo de tempo que você vai conseguir. A não ser que você seja o deus dos games. Então você tá com uma pressão enorme na sua cabeça, você começa a morrer pra porra da larva preta do começo do jogo, você morre de queda. Cozinheiro te pega, irmão. Cozinheiro te pega. Você morre pra gordo lá no final. Você morre pros obesos. Por incrível que pareça, eu já morri na última parte, irmão. Eu já morri segurando o espelho pra mulher da safada. Mas a pior parte, definitivamente, é o Iagão. Esse cara é impassável, pô. Eu só morro pro Iagão. O cara é o predileto. Ele fica com aqueles braçudos dele, o braçudo, me catando. Simplesmente, eu devo ter jogado umas 50 vezes pra pegar esse troféu. Mas depois de muita morte, muita luta, muito sofrimento, muito treino, muita habilidade gamer, eu finalmente consegui esse troféu. Olha, isso daqui me dá até vontade de jogar o modo Mercenários do Resident Evil 8, bicho. E eu odeio o modo Mercenários, eu acho que eu já deixei isso claro no último vídeo. Mas enfim, jogo completado, com sucesso, um puta jogo bacana. Se você nunca jogou, joga isso daí, hein? Joga isso daí, tenta platinar também, quer dizer, não tenta, porque esse troféu aqui é uma bosta, tá? Pra sua saúde mental, não tente. Mas no geral, fazer essa platina foi muito divertida, esse jogo é fenomenal. E eu espero vocês numa próxima platina, talvez de Little Nightmares 2, vamos ver o que vem aí. E deixa nos comentários qual é o seu perseguidor favorito de Little Nightmares, se você já jogou. Se não, você vai lá jogar e me conta depois. É isso, muito obrigado quem assistiu até aqui. E a gente se vê na próxima platina ou no próximo vídeo.